Olá, pessoal. Hoje nós iremos estudar a teoria da aprendizagem social cognitiva, cujo representante principal é o Alfred Bandura. Eu sou a professora Carla Fiais, professora da disciplina Fundamentos dos Processos de Ensino e Aprendizagem do Unifasp. Então, para começar, a gente vai lá para o autor, Então, é importante falar que o Bandura, ele nasceu em 1925, hoje ele tem 94 anos, mais ou menos, fazendo 95 esse ano, lá em dezembro, no finalzinho do ano. E ele nasceu em Mundare, era uma pequena comunidade rural lá no Canadá. Em 1949, ele se graduou na Universidade de British Columbia e logo depois ele cursou o doutorado em psicologia na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. E aí ele acabou se tornando professor na Universidade de Stanford. Hoje ele mora no Canadá. Os primeiros trabalhos de Bandura foram influenciados pelo behaviorismo, Então, a gente sabe que nos Estados Unidos, houve uma influência muito grande dos primeiros estudos de Watson, até a década de 50, depois veio Skinner também com vários trabalhos, sobre a importância, como a possibilidade, de organizar, de controlar o comportamento através do reforço, e foi isso que Bandura acabou observando, como as pessoas aprendiam comportamentos sociais através do reforçamento. Mais tarde, na década de 60, ele nomeou sua teoria de teoria da aprendizagem social, que hoje em dia é considerada teoria clássica, e mais tarde, na década de 80, ele vai alterar, fazer algumas alterações na sua teoria, que hoje é chamada de teoria social cognitiva. Por quê? Porque ele vai cada vez mais dar uma ênfase aos processos cognitivos na aprendizagem social. Então, assim, a gente vai entender um pouquinho mais adiante, mas é basicamente entender que as pessoas tomam decisões também, que elas observam o comportamento dos outros, elas fazem aprendizagens de modo geral, elas fazem aprendizagens sociais, elas observam os reflexos, os resultados do comportamento alheio, e elas tomam decisão baseadas em processos cognitivos. Então, vão ter alguns processos como motivação envolvidos na aprendizagem social. Bom, aqui eu coloquei para vocês virem, uma foto, Essa foto é recente, tem uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, que foi, o Bandura recebeu vários prêmios, mundiais, e dentre eles, ele recebeu a Medalha Nacional de Ciências, que foi concedido na época pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, aqui está ele recebendo essa premiação, tá? Então, mas o que é aprendizagem social? Então, a gente pode compreender a aprendizagem social como aquela que ocorre como resultado da interação social, ou que envolve interação social. Então, a gente pode entender isso como um processo. Então, as pessoas, quando estão juntas, quando estão interagindo, elas acabam aprendendo, Elas aprendem umas com as outras, Então, é um processo, às vezes a gente nem se dá conta, de que está aprendendo socialmente, mas a gente está, A gente percebe como a gente aprende palavras novas, gírias novas, quando a gente convive com certas pessoas, certas formas de agir em determinados lugares. Eu acredito que vocês podem se recordar de como vocês eram antes de entrar na faculdade e como vocês estão hoje, Alguns anos, depois, mais ou menos, uns 2 anos e pouquinho depois de ter entrado. Quantas coisas vocês aprenderam nessa interação com os colegas e com os professores e também com outros profissionais. Então, isso é resultado, dessa interação social. Mas a aprendizagem social também pode ser resultado de uma intencionalidade maior, como um produto, assim,
em alguns espaços, né, esperado que você tenha determinados comportamentos. Então, por exemplo, na família real, né, existe uma série de regras que precisam ser obedecidas, né, para se interagir em público, né, um exemplo. Então, a gente aprende muito, né, esses comportamentos que são socialmente aceitáveis. E os principais agentes de socialização são as instituições, né, da sociedade, como por exemplo a família. Né? A família geralmente ensina os primeiros hábitos da criança, ensina a falar, né? Ensina a se comportar em determinadas situações, ensina o que é esperado de certo, de errado, né? O que é esperado de acordo com o gênero daquela criança. Então, a família é uma grande instituição responsável, né, pelos processos de socialização. A escola também, né, o professor é um modelo muito importante. Na igreja também, né, se aprende muitos comportamentos, né, que são esperados. Os meios de comunicação também, né, então, os estudos de Bandura vão muito nesse sentido, né, de discutir qual o impacto, né, que assistir determinados desenhos, determinados filmes podem ter no comportamento das crianças. Será que de fato, né, assistir o Pica-Pau aumenta, né, as chances daquela criança ter um comportamento agressivo? Será que jogar videogame agressivo, né, aqueles mais violentos, vai ter impacto, né, no comportamento da criança? Ela vai se tornar mais agressiva, menos sensível à violência? Então, são alguns impactos, né, na verdade, da teoria dele para o nosso dia a dia. Então, a transmissão de costumes, valores, hábitos, crenças e outros aspectos da cultura, né, é um produto dessas aprendizagens sociais. Bom, então para começar a aula de hoje, a gente vai fazer algumas perguntas, né? Como é que crianças e adultos aprendem os comportamentos socialmente apropriados? É isso que a teoria de Bandura vai tentar responder. Importante a gente entender assim que muitas vezes eu vou falar aqui das crianças, mas esse processo de aprendizagem social ele perdura a vida toda, tá, gente? A gente está constantemente aprendendo, como a gente, né, acabou de falar no caso dos estudantes que entraram, né, na faculdade. A observação da violência pode tornar as pessoas mais agressivas do que seriam naturalmente, né? Então, existem vários estudos, né? Bandura começou esses estudos, mas existem vários outros autores que deram prosseguimento e tem muitos resultados interessantíssimos, né, relacionados a essa questão do ambiente, né, agressivo, né, para o comportamento futuro das crianças e das pessoas que estão convivendo diariamente com a violência. Em que extensão o comportamento agressivo pode ser influenciado pela observação da violência na mídia? Né? Então, a gente vê muita violência, né, através da TV, mesmo que a gente não conviva num ambiente de violência. Então, isso também pode ter impacto no comportamento agressivo, né, das crianças ou das pessoas. Então, a teoria, né, da aprendizagem de Albert Bandura, ela vai falar, né, vai dar explicações do ponto de vista da imitação, né? Como as pessoas aprendem por observação, tá bom? Então, para começar, acho que uma das grandes, digamos que uma das grandes diretrizes, né, assim, da teoria dele é a gente entender que enquanto o behaviorismo, né, falava muito do ambiente, né, como o ambiente sendo importante para moldar o comportamento, né, na teoria de Bandura, a gente vai entender que o desenvolvimento ele é bidirecional, que a pessoa age sobre o mundo, mas na mesma medida o mundo age sobre ela, né? Então ela não é tão assim, não é simplesmente moldada, influenciada pelo ambiente, né? Mas ela também define, ela escolhe, seleciona dentre os modelos que ela tem disponível, qual aquele modelo que ela vai construir o repertório comportamental dela. Tá? Não é simplesmente uma cópia, ela interage com esse ambiente, né? E ela acaba ela agindo sobre o mundo também, construindo seu próprio padrão. Bom, vamos falar um pouquinho agora de aprendizagem operante, né, que a gente viu há algumas semanas, né, atrás, sobre
que está presente lá nas definições do behaviorismo, né? É um dos grandes conceitos. Então, o condicionamento operante diz que um comportamento vai aumentar, né, a sua probabilidade de ocorrência em função do reforçamento, ou seja, das consequências. Como assim? Se um comportamento, né, emitido recebe uma consequência que é positiva para o sujeito, né, a tendência é que no futuro esse sujeito reproduza de novo esse comportamento, né, de certa forma, com o objetivo de receber de volta, né, esse reforço. Então, por exemplo, vamos supor que você, na aula, você pede para fazer, você faz uma pergunta durante a aula, né? E aí, na hora que você faz a pergunta, a professora lá responde: ah, muito bem, essa sua pergunta é muito importante, obrigada por ter lembrado disso. Vou aproveitar aqui para explicar para a turma, né? Deve ser a dúvida de outras pessoas também. Então, nesse momento você, né, está recebendo o quê? Um reforço, né? Muito bem. Especialmente se você não for uma pessoa extremamente tímida, né? Você vai tender, né, a ter seu comportamento reforçado, dizendo assim, nossa, durante essa aula eu tenho, né, eu tenho espaço para poder fazer uma pergunta, né, sem constrangimento, recebi a resposta adequada do que eu queria, né? Então, na próxima aula eu vou perguntar de novo, né? Então, a gente não vai estranhar se aquele aluno fizer, né, novas e novas perguntas, né, sempre a cada aula. Então, por que que isso acontece? Porque ele teve o comportamento dele reforçado, né? Só que a teoria social cognitiva vai dizer o seguinte, que a aprendizagem operante ela pode ser ineficiente ou não efetiva para aprender. Por quê? Porque você vai precisar sempre esperar que um comportamento que é socialmente aceitável seja emitido pelo sujeito para só então ele ser reforçado. Então, se o sujeito não emitir um comportamento, né, adequado, eu não tenho como reforçar e esse comportamento não vai existir, né? E aí, Bandura, né, na sua teoria, vai dizer que, na verdade, muitos dos comportamentos já foram observados pelos aprendizes, né, através de modelos diferentes. Então, ele já tem alguma experiência pela observação. Por exemplo, né, eu já observei que meu colega fez uma pergunta na sala de aula e que a professora respondeu adequadamente a ele. Então, eu já sei que há uma chance, né? Assim como ele foi reforçado aqui, eu também posso fazer pergunta aqui porque eu sei que vou ser reforçada. Ou o contrário, né? Nossa, esse professor, ele, quando a pergunta revela, né, que a pessoa não tem conhecimento, ele responde de uma forma muito grosseira. Então, eu não vou perguntar nada na aula dele. Vou arranjar uma outra forma de tirar minhas dúvidas, né? Então, o aluno, né, o aprendiz, né, de modo geral, ele já foi exposto a outros modelos, já observou a consequência do comportamento de outras pessoas e aí ele tem uma certa experiência nesse sentido e aí ele vai tentar repetir ou não aquele comportamento. Aí vão entrar outros fatores. Um deles é a questão do sentimento, né, de autoeficácia, né? Será que eu consigo fazer a mesma coisa que fulano fez, de perguntar em público? Se eu acho que eu sou capaz de fazer isso, então eu vou fazer. Eu vou usar aquele modelo daquele meu colega e vou fazer de novo, porque eu acredito que eu também sou capaz de fazer a mesma coisa que ele e, consequentemente, ser reforçado. Então, muito da nossa aprendizagem envolve modelos, né? Outras pessoas fizeram aquele comportamento e nós apenas imitamos aquele comportamento no sentido, né, com o objetivo de ser reforçado da mesma forma. Então, isso é um comportamento operante. Então, a imitação é um tipo de comportamento que é emitido, que ocorre em função da observação de um modelo, né? É muito comum, na verdade, na sociedade, a gente emitir comportamentos imitativos, né? Na adolescência a gente vê muito isso, né? Os adolescentes querendo ser super diferentes, mas cada um com sua panelinha, usando as roupas iguais uns aos outros, né? Então, a gente não é tão diferente assim, a gente tenta se assemelhar, repetir mesmo o que as outras pessoas fizeram que a gente viu que deu certo, né? Algo que a gente acha que é reforçador.
A aprendizagem de comportamentos complexos requerem a apresentação de modelos, né? E não é simplesmente por tentativa e erro, né? Não é, eu vou, sei lá, pela primeira vez pedir água e não tenho a menor ideia de como se fala, como é que se emite, né? Como é que se direciona. Não, a gente sabe, porque a gente já observou um outro comportamento semelhante. A aprendizagem, né, sobre o que é aceitável ou não, né, socialmente, né, em determinados lugares, é muito por observação de outros comportamentos. Então, por exemplo, quem vai numa igreja pela primeira vez, né, e não sabe como é o comportamento naquela igreja, geralmente fica calado, né, observando os outros, né? Aí fica observando a hora de levantar, a hora de sentar, quais são as palavras que são ditas, né, que são repetidas, né, numa oração, se tem que fazer silêncio, se pode conversar, né, qual tipo de roupa que as pessoas usam naquele espaço, né? Se é uma roupa, pode de forma mais, se tem que ir mais social, se tem que, enfim, muito não é nem feito de forma consciente, né? Mas há uma tentativa de imitação para poder se adequar àquele espaço. Então, o uso de gírias, né? Qual a roupa que eu devo usar para ir a um enterro e etc. São todos comportamentos sociais que a gente aprende muito por observação e por imitação. E quem são os modelos, né? Então, o modelo, né, pode ser, né, qualquer representação de um padrão de comportamento. Então, podem ser pessoas, né, físicas mesmo, como podem também ser modelos simbólicos. As pessoas vão ser aquelas cujo comportamento sirva de guia, cópia ou inspiração, né? Então, podem ser pais, né? Principalmente nos primeiros momentos, né? Os primeiros anos de vida, né? Os pais são grandes modelos para os seus filhos, tanto de aprendizagem da própria fala, né? Aprender a andar, aprender a comer, aprender o que é certo, o que é errado, né? Valores morais, né? De acordo com o seu grupo social. Os professores também são grandes modelos, né? Os primeiros a ensinarem geralmente a escrita, né? Os heróis do esporte, da TV, né? São pessoas, né, que geralmente servem de inspiração, de modelo de comportamento. Inclusive, as próprias crianças, né? Uma criança que saiba mais um pouquinho do que a outra, servem de modelo para as demais. Sempre tem um que é mais espertinho, que chega com a brincadeira nova, ou que tem mais habilidades. E sempre tem, às vezes, naquele grupo também, que, né, a gente chama de café com leite, tem outras nomenclaturas também, mas que observam os outros, brincam de uma forma um pouco segura, né, porque podem errar, ali não vão ser punidos por isso, penalizados, mas eles estão no espaço em que eles estão observando os modelos, né, de outras crianças, são modelos para eles. Então, não é só um adulto, pode ser uma criança também. E os simbólicos, né, vão envolver diversos conjuntos de instruções orais ou escritas. A gente encontra hoje em dia muito no YouTube, né? Eu não sei como fazer tal coisa. Vou lá procurar no YouTube como é que faz isso. Travou, meu computador trocou as letras, está aparecendo letra misturada com número. Aí você vai lá, procura no YouTube, você acha, né? Às vezes as instruções escritas também, né? Você recebe um manual de instrução. Chegou o computador novo, chegou o celular novo, né? Você vai, abre o manual de instrução para poder ver como é que vai, como é que liga, quais são as funções que tem. Então, são modelos também, né? Não é porque não é uma pessoa, mas foi escrito por uma pessoa, né? Então, você não está interagindo diretamente com ela, mas está interagindo indiretamente. Então, fotos também podem ser modelos. Quantas pessoas tiram fotos, né, parecidas com a de caricaturas, né, fotos assim famosas, né? Os livros, né, as imagens mentais, desenhos, filmes, atores de TV. Esse aqui é exemplo, né, de uma menininha que imitava uma personagem do Zorra Total. Modelos baseados em computadores, enfim. Existem várias possibilidades, né, de modelos. Aqui eu coloquei um exemplo de um Ronaldinho, né? Ele na época do auge, né?
as pessoas tentavam imitar, ele era um herói do esporte, né? Então era muito comum as crianças fazerem o mesmo corte de cabelo, por mais esquisito que fosse, né, esse corte de cabelo na época, né? Mas era o maior sucesso imitar ele, né? Assim como hoje em dia continua, né, na atualidade com o Neymar, por exemplo, né? Então são modelos que são seguidos, né? São distantes, né? Estão na TV, mas são verdadeiros modelos para muitas, né? Às vezes para uma geração inteira. Então, os processos de aprendizagem por observação, eles são baseados no reforço, né? Como a gente já falou, como, né, a gente já sabe que acontece através do behaviorismo. Esse reforço pode ser direto, como o behaviorismo já explica, e pode ser através do reforço vicariante. O reforço direto, que é aquele que a gente já conhece, o observador, na verdade, esse participante é que é reforçado ao reproduzir o que observou, né, diretamente. Então, vamos supor que uma criança lá viu a mãe pedindo água, né, ou dando para ele água, ou o pai pedindo água para a mãe, né, em algum momento ele viu alguém falando água, né, e aí ele olha e fala assim, eu vou repetir essa palavra, estou com sede, quero água, né? Então ele vai lá e fala água, né? Água. E aí ele vai ser reforçado por isso. Ele vai ser reforçado como? Ele vai receber um copo de água e vai beber água, né? Então o imitador é reforçado, né, pelo modelo que está imitando, né? Ele vê um modelo lá bebendo água e ele reforça, ele vai e pede também, ele acaba sendo reforçado, ganhando aquilo que ele queria. Então, filho parecido com o pai, né? Que bonitinho, você tá igualzinho ao seu pai, né? Tende a reproduzir, a se comportar novamente como o pai, andar igual ao pai, falar igual ao pai, se vestir igual ao pai, né? As consequências reais do comportamento imitado, né? São reforçadas se a atividade for socialmente aceitável ou se ela levar a recompensa. Então, se ela leva a recompensa, aquele comportamento tende a ser repetido. Então, a criança aprende a falar água e recebe água para beber. Aí a gente vai ver o segundo modelo, né, de reforço, que é o reforço vicariante. Os modelos que são observados informam como fazer certas coisas e as consequências que elas podem ter. Então, por exemplo, no vicário, né, ou vicariante, a aprendizagem ocorre pela observação dos comportamentos das outras pessoas e das consequências deles decorrentes. Então, a criança observa, né, uma pessoa, né, e vê que ela, com determinado comportamento, é reforçada, né? Então, essa observação estimula a criança a imitar o comportamento. Então, por exemplo, né, um exemplo de como isso aqui acontece, às vezes, para a gente, às vezes, entender um pouco da tipificação por gênero, né? Por que meninos e meninas tão cedo, né, começam a definir seus comportamentos de acordo com uma forma bem padronizada, né, de ser menino e de ser menina, né? Meninas com 3, 4 anos já dizem que gostam de azul, meninas de rosa, né? E meninas começam a querer andar, né, de uma certa forma, brincar só com bonecas, usar salto, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então, se você observa que um menino, né, teve um determinado comportamento, né, reforçado, valorizado, e você é menino também, e você imita aquele comportamento dele e percebe que foi reforçado, então você vai estar tendo, né, essa situação da aprendizagem pelo modelo vicariante, né, reforço vicariante. Então, ali estava, não dá para a gente voltar aqui, mas ali estava mostrando o exemplo de 2 irmãos. E aí os estudos mostram que, por exemplo, se um menino tem um irmão mais velho que é menino também, a tendência é que ele tenha mais comportamentos tipificados de menino do que caso ele não tivesse um irmão mais velho e fosse uma irmã, por exemplo, né? Ou seja, ele viu que o comportamento do irmão é reforçado, né, como menino, e aí ele reproduz esse comportamento. Então,
O Bandura, né, ele chegou a essas conclusões através de alguns experimentos que ele fez com crianças, né, e são experimentos clássicos, tá, gente? Alguns, né, um varia um pouquinho do outro, né, mas basicamente a ideia, né, é a seguinte, né, ele fez grupos de três grupos, né, de crianças, um grupo grande, mais ou menos, né, que o relato fala de 24 crianças em cada grupo, e aí ia ter um grupo controle, né, que o grupo controle não tinha acesso a nada, né? O segundo grupo era um grupo em que as crianças eram expostas a um comportamento agressivo e o segundo grupo não via um comportamento agressivo. Então, existem algumas versões diferentes, né, sobre essa exposição, mas era basicamente o seguinte, né? A criança observava uma situação em que o adulto entrava num determinado espaço, via um João Bobo, aquele boneco João Bobo, e aí pedia licença para o João Bobo, né? Então, elas estavam lá observando o adulto. Né? Tem o modelo em que ela está assistindo o filme e tem outro que ela estaria vendo ao vivo o adulto fazendo o comportamento. Então, elas ficam lá olhando, né? Vou imaginar que fosse um vídeo que elas estivessem assistindo. Então, 24 crianças, né, no primeiro grupo, vão observar um adulto entrar, ver o João Bobo, e aí pede licença para o João Bobo. O João Bobo é um boneco, não dá licença. E aí o que é que o adulto faz? Começa a xingar, né? A ofender ele, né? Não xingar a palavra, mas ofender ele, né? E bater nele, empurrar, né? E, enfim, bater no João Bobo. Um segundo grupo observa a mesma cena, só que sem o adulto falar nada, né? O adulto só bate no João Bobo. E um terceiro grupo não vê o adulto fazendo nada com o João Bobo, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Depois que as crianças observam, né, esses vídeos, elas saem, né, do lugar que elas estão e vão para uma sala em que tem vários brinquedos e tem o João Bobo presente também. E aí os resultados mostraram que aquelas crianças que tinham visto um modelo agressivo, né, do adulto falando, né, verbalizando e batendo no João Bobo, tiveram a tendência maior de atacar o João Bobo, né, mais os meninos do que as meninas tiveram esse comportamento. E também as agressões verbais foram mais imitadas, né? Já o grupo que foi exposto, né, a modelos não agressivos, né, que o adulto não fazia nada, quase não teve, né, atividade agressiva, e ainda assim, né, só o fato de na verdade, só o fato de ter visto, né, o adulto empurrando o boneco já fez com que esse grupo fosse superior ao modelo, ao grupo controle que não teve nenhum modelo, né, de comportamento agressivo, que o adulto não fazia nada com o João Bobo. Então, o que é que esses resultados vão mostrar, né? Que as crianças copiam mais, né, o comportamento agressivo quando quem está realizando esse comportamento é do mesmo sexo delas. Então, por exemplo, se as meninas vissem que o adulto era uma mulher, né, elas tinham uma tendência maior a bater no João Bobo. E a mesma coisa com relação aos meninos, né? Então, se os meninos vissem uma mulher fazendo, ele faria menos isso do que se ele tivesse visto um homem fazendo. Então, ele foi fazendo, né, observando a frequência com que esses comportamentos apareciam, para poder perceber quantas crianças, mesmo não tendo, elas só observando, né, o comportamento do adulto, isso já impactava no comportamento futuro delas, né? Uma segunda situação é o que acontece com esse adulto após realizar o comportamento agressivo. Então, um grupo, né, que é um segundo experimento, o adulto bate, né, no João Bobo, e aí quando ele sai, um grupo vai ter um outro adulto reclamando, né, reprovando ele. Um segundo grupo
que fez esse mesmo comportamento vai ter um adulto dizendo campeão, muito bem, né? Você é valente, isso aí, né? Valorizando, ou seja, sendo reforçado. E um terceiro grupo vai ser indiferente, não vai ouvir nada, né? O adulto vai sair, bateu no João Bobo e não vai ter nenhum reforço do comportamento. Então, isso também, né, é um segundo experimento que também vai ter um impacto direto no comportamento da criança, né? Então, a frequência de repetição do comportamento agressivo em meninos foi muito superior ao das mulheres, né? Que foi isso aqui que a gente viu. Então, esses estudos de Bandura tiveram, né, um impacto muito grande para o entendimento da gente de como as crianças podem ser influenciadas por modelos, né, de comportamento, por outras pessoas que realizam comportamento na sua frente. Então, esses exemplos, né, de reforçamento, né, na imitação vicariante, ou seja, observando como o adulto, né, foi reforçado pelo comportamento, vai fazer com que as crianças aprendam que os comportamentos agressivos, né, valem a pena, mesmo que elas não tenham recebido nenhum reforço direto para elas, né? Elas só observaram os adultos sendo reforçados, né? Um outro exemplo, né, que vai também fazer a gente entender isso, é que a maior parte dos heróis, né, de filmes violentos justificam o seu próprio comportamento, né, como sendo em defesa de valores sociais ligados à família, ao governo, ao território, né, etc. Então, os participantes, né, as pessoas que assistem, né, às vezes muitas horas de programas violentos, né, são alguns experimentos que são feitos, passam a aceitar esses comportamentos como uma maneira apropriada para resolver problemas da vida real, né? Então, se a gente pensar, né, pessoas que, né, assistem bastante filmes, né, mais violentos, elas podem ser mais insensíveis, né, ou melhor, elas compreenderem que esses comportamentos eles têm uma justificativa, né, que eles são válidos e serem mais insensíveis à violência. Então, voltando para a questão dos modelos, né, a gente aqui falou da questão da violência, da agressividade, mas entendendo que os modelos de comportamento não são só os modelos de violência, são comportamentos em geral, né? Então, os modelos escolhidos, eles tendem a ser aqueles com prestígio, né? Quem são as pessoas que as crianças costumam escolher para seguir, né? Então, são aquelas que têm prestígio, aquelas que controlam recursos, né? Podem ser financeiros, podem ser de aparência, né? Hoje em dia a gente vê muito, tem até o funk ostentação, por exemplo, né? É interessante pensar nisso. Então, eles podem ser modelos, né, para aquelas pessoas que vivem numa determinada comunidade. Se eu conseguir, eu posso de repente trabalhar ali, ser um cantor, né, virar famoso. Olha só quantos recursos eles têm, né? Ele tem um carro, ele tem um colar de ouro, né? Então, os modelos escolhidos vão ser aqueles que têm prestígio, né? Aquelas pessoas que às vezes na comunidade se destacam, né? Ou na televisão, ou que sejam recompensados pelo que fazem, né? Sejam valorizados de alguma forma, que aquela pessoa acha que é significativa. E as pessoas também que são mais suscetíveis de serem modelos, né? Além dessas questões aqui, são aquelas que têm proximidade afetiva, né, com aquela pessoa. Então, por exemplo, para a criança, a mãe, o pai, um avô, uma avó podem ser, né, esses modelos. Tem a ver também com a idade. Então, eu posso escolher, né, sei lá, eu sou adolescente, eu vou olhar um influenciador digital que seja da mesma idade que eu, né? Ou eu sou uma pessoa mais velha, né, uma idosa, eu vou procurar uma pessoa que seja da minha idade, né? Gênero também, geralmente a pessoa escolhe alguém do mesmo gênero, e também o status social do modelo, né, que está sendo observado. Tem um bom status, é uma pessoa muito famosa, né, muito conhecida, então ela vira um modelo para aquela pessoa. Acho que os digitais influencers, né, têm sido grandes modelos hoje para gerações mais novas, incluindo vocês. Outro aspecto, né, é que essas pessoas, né, esses modelos, sejam valorizados na cultura, né? Elas geralmente, né, os modelos escolhidos são valorizados. E aí a gente começa a se questionar assim, mas quais são os exemplos que a gente tem na televisão, né, como modelos? Eu
trouxe alguns exemplos, né, que são não tão jovens, né, mas toda uma geração, né, foi influenciada, né, por esses modelos aqui, né. Falta até colocar Xuxa aqui dentro, né, mas Angélica, Xuxa, Eliana, né, eram as grandes apresentadoras de TV, né, quando o pessoal era mais novo, na minha infância, né, também. Ana Maria Braga, né, uma grande apresentadora, Adriane Galisteu, né, a Fátima Bernardes, então e aí quando a gente olha assim, quem são essas mulheres, né, poderosas, bonitas, né, lindas e louras, né? São todas mulheres lindas e loiras, né? Ou não? São mulheres loiras, né? Loiras sim, né? E essa expressão, né, que eu escolhi aqui a dedo, né, revela como a gente tem uma questão racial muito forte, né, na nossa TV, né, de associar beleza, né, com a cor da pele, com a cor dos olhos. Olha que olhos lindos que ela tem, o que ele tem, né, são azuis. E também a questão do gênero, né? A gente tem meio que uma exigência maior que as apresentadoras sejam muito bonitas, né? Os apresentadores de TV não são tão bonitos assim, né? Eles têm outras qualidades, eles são inteligentes, eles são perspicazes. As mulheres, além disso, né, de serem inteligentes, perspicazes, elas têm que ser, sobretudo, muito bonitas, né? Então, Faustão, né, foi um grande apresentador por muitos anos, né? E, né, não é um símbolo, né, de beleza, né? O próprio Luciano Huck, né, não é um símbolo de beleza, né? A maior parte deles não são muito bonitos, mas as mulheres sim, as mulheres são muito, né, tem que ser bonitas de acordo com aquele padrão de beleza que a gente tem, né? E além disso, né, a beleza que a gente diz o que é ser bonito é ser loiro, né? Ser loira, né? A maior parte das apresentadoras são loiras, mesmo que diga assim, não são sempre loiras, mas são sempre brancas, né? Então, é um questionamento que a gente está trazendo, né, hoje em dia, porque esses modelos aqui, né, são perseguidos, né, pelas meninas, né, ser magra, ser alta, ser loira, né, ter o nariz afilado, né, isso aqui gera muito sofrimento, tá, gente? Sofrimento psíquico, né, insatisfação com seu corpo, com sua aparência. E, na verdade, isso aqui tem tudo a ver com o histórico que a gente tem, né, de violência mesmo, né, de não aceitação da diversidade que a gente tem no nosso país, de valorização da branquitude, né? E aí, em contraposição, o que é que a gente tem na TV, né? As pessoas negras que aparecem na TV, quais são os personagens que elas costumam ocupar, né? As pessoas negras, aqui eu coloquei, né, alguns exemplos, né, de grandes atores, né, o Lázaro Ramos, a Thaís Araújo, que foi a primeira mulher negra a fazer, né, uma protagonista de novela há 15 anos atrás, mas na verdade ela era pobre, né? Ela era pobre. As cenas também dela são muito sensuais, então o negro ainda está muito associado, né, com sensualidade, né? Quando ele é famoso, ele é rico, ele é ligado à cultura, né? É um cantor, é uma dançarina, né? Nunca é alguém muito inteligente, ou raramente né? Alguém muito inteligente, mas é difícil juntar as duas coisas, né? Ser o protagonista e ainda ser rico, né? De nascença, ou, enfim, né? Ser um profissional que de fato ganha, né, a vida não pela beleza, né, ou por uma questão cultural, e sim pela sua inteligência, sua competência, né? Então, o que está associado ainda muito forte, né, aos personagens, os papéis que as pessoas negras ocupam, é ser pobre, né, ter uma vida sofrida, ser subalterno, fazer papel de escravo, né? Sempre ocupar posições de subalternidade mesmo, né? Ou papéis sensuais, né? E aqui a gente tem há pouco tempo, né, uma repórter, né, que é âncora agora no jornal. E aí a gente traz, né, esse exemplo aqui para falar da importância da representatividade dessas pessoas, né? Porque a gente está falando aqui, fazendo uma associação, né, da teoria de Bandura, né, falando da importância dos modelos para serem seguidos, né? Os exemplos
Os modelos eles têm que serem pessoas que sejam valorizadas, né? Então, aquela criança, né, que se vê, né, sabe que é negra e olha para a televisão e vê, né, uma pessoa negra ali também tendo sucesso, sendo considerada bonita, inteligente, ela pode tomar aquele modelo ali, né, como alguém a ser seguido. Então, é importante a gente falar, sim, sobre esse tema. Esse é um tema importante para a psicologia, porque também é tema que pode gerar muito sofrimento psíquico. A questão também, né, que a teoria de Bandura traz é que as pessoas observam modelos, né, elas observam vários modelos e elas vão aprendendo fragmentos, né, de comportamento, né, desses comportamentos e vão juntando, né, um fragmento daqui, um fragmento dali, para formar um novo padrão, né, que vai ser diferente de todos os outros, né, e às vezes vai constituir um padrão só dela. E é por isso que as pessoas não são iguais umas às outras, elas são diferentes, têm comportamentos diferentes, mas baseados também nos comportamentos dos outros, né? O feedback que as pessoas dão, né, sobre o comportamento que você emite vai fazer com que aquela criança forme padrões, né, para julgar as suas ações e ser mais seletiva na escolha de modelos que demonstrem esses padrões. Então, por exemplo, se alguém fala para a criança, né, nossa, como seu cabelo tá lindo, né? Hoje com esse penteado, que vestido lindo, parece uma princesa. Então, a tendência é que aquela menina, né, no futuro use mais vestidos ou que ela faça mais penteados daquele tipo, né, ou que use mais aquela cor. Então a gente ao longo do tempo vê, né, as meninas usando mais um padrão de cor do que outro, né? Então, e junto com isso, né, vem também da observação, não só desse reforço direto, mas também pelo reforço vicário, né, que é a observação de outras pessoas também, né, sendo reforçadas, né? Então, antes de realizar o comportamento, a criança observa e depois ela vai lá e imita, né, o comportamento. Então, de acordo com a teoria de Bandura, a imitação de modelos é o elemento mais importante para a criança aprender como lidar com a agressão, né? Então, o que ela observa, né, sendo intencional ou não, é o que ela vai aprender sobre como lidar com a agressão, por exemplo. Aqui eu trouxe essa charge, né? Está escrito aqui, ó, algumas análises acreditam que a TV é que torna as crianças mais violentas, né? Tem tornado as crianças mais violentas. Só que aqui é uma charge, né? Mostrando que, né, atrás da televisão, né, de fato a televisão pode trazer elementos, né, como a gente já viu que realmente pode trazer, mas o comportamento dos pais, né, que são os modelos mais próximos, eles são ainda mais importantes para a criança. Então não adianta nada a criança estar assistindo o ursinho Pooh, né, os ursinhos carinhosos, e os pais estarem brigando, né, atrás da TV. Então eles são mais importantes do que o que a criança aprende na televisão. Também, né, desenvolver um senso moral, né, é mais importante. Então, o que o filho aprende com o pai sobre moralidade é mais importante. É muito importante para ele, né, a imitação desse modelo de como o pai se comporta. Os comportamentos também apropriados ao gênero, né, que a gente tem alguns modelos bem rígidos, né, bem tipificados. A menina vai ao salão, então se a mãe vai sempre ao salão, né, e leva ainda a sua filha, ela está aprendendo, né, para o que é que a mãe acredita que é ser mulher, né, ao acompanhar, imitar essa mãe, né, o modelo da mãe. E a mesma coisa o pai, né? O pai valoriza, acha que o menino precisa, né, que é comportamento de homem, lavar o carro, é responsabilidade do homem. Então ele chama lá o filho, né, para lavar, ou o filho observa ele lavando. Então isso vai fazer com que o filho aprenda que homens lavam carro. Mas a mesma coisa pode acontecer se o pai cozinha, né, é um chefe de cozinha, ou simplesmente cozinha comida em casa, lava prato. Então o filho vai observar e vai entender que lavar prato, varrer casa, cozinhar são comportamentos típicos de homem também. Daqui que a gente viu, né? Testemunhar violência leva à agressividade, né? Seria um dos resultados dos estudos de Bandura, mas
Da mesma forma que testemunhar a violência leva à agressividade, né? Observar o comportamento, né? A forma adequada que pais e mães lidam, né? Com a frustração, né? Sabendo acolher, sabendo respirar, sem agredir os outros, tomando um copo de água, né? Fazendo outras alternativas, também vai servir de modelo para o comportamento agressivo para quando a criança estiver frustrada, né? Ou seja, então não é só o comportamento inadequado que a criança aprende. Comportamentos adequados também orientam, né? Servem de modelo para as crianças. Bom, além das características do modelo, né, em si, né, com essas características que são valorizadas como modelo, a aprendizagem social também vai depender das características pessoais de quem aprende. Então, por exemplo, da atenção que ele tem, né, em observar o comportamento, da motivação pessoal, das expectativas que ele tem com relação àquele comportamento e da noção de autoeficácia, né? Quanto ele é competente para emitir aquele comportamento. Os processos da aprendizagem por observação, né, vão incluir a atenção, né? Então, nós geralmente, quando observamos um comportamento, selecionamos aquilo que prestamos atenção, né? E essa atenção vai estar ligada diretamente, né, as características do modelo, então a gente vai prestar atenção se aquele modelo tem estatutos, tem status, na verdade, se tem prestígio, se tem competência, qual a valência afetiva, ou seja, qual eu gosto daquela pessoa, né? Vai depender também do observador e da atividade em si. Então, os modelos que mais chamam a atenção são atraentes, valiosos e poderosos, né? E assim, a indústria, por exemplo, né, a mídia usa muito desse conhecimento. Por exemplo, né, na hora de fazer uma propaganda, as pessoas gostam muito de associar, né, modelos famosos, cantores, atores, atrizes, né, para fazerem os comerciais de suas marcas. E da mesma forma, quando uma dessas pessoas se envolve com algum escândalo, elas imediatamente são retiradas, né, são desassociadas da marca, né? Então, há uma grande ligação, né? É uma forma de fazer com que as pessoas desejem o produto, né? Ou seja, aprendam a comprar aquele produto porque associam, né, a característica do modelo com a marca que está associada, né? A retenção. A informação observada é codificada, traduzida e armazenada no nosso cérebro. Então, aqui está falando da parte cognitiva, né? Como é que a gente retém, né, essa informação. E essa informação é organizada em padrões em forma de imagens e construções verbais. São algumas formas, né, que a gente usa para reter informação. Algumas pessoas são mais de ter memória, né, visual, outras pessoas às vezes relembram, né, informação através do relato verbal. O outro processo, né, da aprendizagem por observação acontece através da reprodução. Né? Um exemplo aqui é a questão da academia. Né? O aluno vai lá e tenta imitar o professor. Né? O aluno ele retém o comportamento por uma série de imagens visuais, então observa e tenta imitar fisicamente, né, aquilo ali. Então, a reprodução consiste em transformar as ações imaginadas em comportamentos concretos, né? Para tal, é preciso ter certas capacidades motoras e físicas, ou capacidades intelectuais e verbais. Então, você vê um determinado modelo e você tenta reproduzir o que aquele modelo fez, né? A boa imitação requer a capacidade de monitorar e corrigir o desempenho. Então, meu modelo lá tem um determinado comportamento, será que eu estou fazendo igual? Não, não é assim que ele faz, eu vou corrigir até chegar lá, né? Seguir perfeitamente. E a motivação e os interesses, né? Para que esse comportamento seja executado, ele deve estar motivado para fazer, né? Isso aí pode ser alcançado através de incentivos. Por exemplo, né? Eu quero aprender a cozinhar, né? Mas não sei. Então, como é que eu faço para aprender? A minha mãe sabe cozinhar muito bem, mas até hoje eu não aprendi. Só que agora eu vou morar sozinha, né? Vou estudar, vou morar em outra cidade, vou morar sozinha. Então, agora eu tenho uma motivação maior para observar meu modelo e poder imitar, né? Porque agora eu tenho um interesse, uma motivação para isso. E
por fim, gente, é você entender que você tem capacidade para tal, né? É acreditar que eu sou capaz de imitar o comportamento, né, daquele modelo, tá? Então, a autoeficácia, né, se refere à crença das pessoas em sua eficácia para influenciar eventos que afetam suas vidas. Então, eu acredito que meu comportamento pode mudar a minha vida, né? Eu posso seguir, eu posso conseguir subir aquela montanha sim. Então, esse é um sentimento de autoeficácia que vai estar relacionado a minha motivação, né, ao meu movimento, até minha atenção, meu interesse, porque eu tenho um sentimento de que eu sou capaz de fazer aquilo ali. Então, essa crença, né, a autoeficácia, essa crença é o fundamento da inspiração humana, da motivação, das realizações de desempenho e bem-estar emocional. Bom, e para finalizar, né, eu trago uma música de Kid Abelha, que eu não vou botar aqui para tocar, mas eu vou deixar o link lá no AVEF para vocês escutarem, que é uma banda da década de 80, foi muito famosa, né, acabou recentemente. E aí tem essa música aqui sobre a fórmula do amor, em que né, a poesia vem falando, né, que ela já conhece todos os passos, né? Aprendeu na televisão, né? Todas as poses para conquistar alguém, né? E ela diz, por que não está dando certo? Eu já sei fazer exatamente, copiar exatamente, né, esses modelos que tem na televisão. Não entendo por que não está dando certo. Onde foi que eu errei? Mas enfim, aqui a letra, né? Para vocês depois darem uma olhadinha para ler, ver se conseguem associar com a nossa aula de hoje, tá bom? É isso, um abraço, um beijo, até breve. Vou deixar também uma atividade, tá? Lá no AVEF para vocês responderem, tentar ver se entenderam a nossa aula de hoje. Um abraço e até já!